hoje, porque aqui nós podemos ver desde o capítulo 1 de Jeremias, no versículo 4 até o versículo 8, Deus diz assim para Jeremias: a mim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então ele disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, não passo de uma criança. Mas o Senhor lhe disse: não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem te enviar virá, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante dele, porque eu sou contigo para te livrar, assim diz o Senhor. Podem sentar, igreja, amém? Irmãos, essa palavra, como diz lá no versículo 29, põe a tua boca no pó, talvez assim as esperança. Irmãos, aqui conta a história de Jeremias. O livro de Jeremias, todo ele, ali vai falando de um profeta que foi consagrado desde o ventre da sua mãe para poder falar, para profetizar Narabandecaio a uma nação, Nabandará, uma nação que era rebelde, uma nação que tinha um coração endurecido para ouvir a palavra do Senhor. Irmãos, hoje não é diferente. Quantos não dão ouvido à palavra de Deus? Quantos, quando chegamos para levar uma palavra, endurece seu coração? Mas, irmãos, diz a palavra que Jeremias, ele não temeu não, ele continuou a falar daquilo que o Senhor mandava, aquilo que o Senhor soprava em seus ouvidos, ele ministrava e falava. Mas, irmãos, quando você fala a verdade, você não tem amigos, os amigos se afastam de ti. Sabe por quê, irmão? É mais fácil eu ouvir uma palavra que possa alimentar o meu ego. Quando você passa a mão na bandecai, você sabe que aquela pessoa precisa ouvir a verdade, mas para você não perder a amizade, você pega e concorda com o erro. Eu quero te dizer, se assim continuar, irmãos, infelizmente você também vai chegar diante do Senhor e vai prestar conta. Jesus vai te perguntar naquele dia tal, assim, eu falei para você falar a palavra e você não falou a palavra da verdade, você preferiu ficar com a amizade. Irmãos, diz que Jeremias, ele sofreu muito porque ele não obteve ali de falar a verdade, a palavra do Senhor. Irmãos, muitas das vezes Jeremias era lançado em cisterna, apanhava por falar a verdade, na chorecandará. Irmãos, hoje nós não somos lançados em cisterna não, mas eu quero te dizer que quanto mais você fala a verdade, irmão, Deus é contigo, Deus te fortalece sim, irmãos. Mas você sente, na bandecandará somelecai, você começa a sentir algo, nebendelevandekai, passa nos desertos. Irmão, nós que estamos procurando a entrar e se humilhar na presença do Senhor, irmãos, é difícil. Você vê, nebandecandara sob aqueles que se separam para o Senhor, aqueles que se separam para a obra. Muitas das vezes Deus fala com você que tu tem a chamada de pregar, a chamada de dobrar o seu joelho e clamar. Irmãos, é um privilégio aquele que tem o dom da oração, aquele que começa a falar, porque a oração é uma conversa que você tem contigo. Mas quando você clama, nebedecaio, quando você clama, o Senhor vem de dentro. É quando você pede um socorro. Narachore pandecala subinai. Irmãos, aqui nessa história,
você não vai, você coloca desculpa, só para não ir, não perder, na Xomedecandará Subinai, uma amizade, na Subinai. Mas eu quero te dizer nessa tarde, seja corajoso, confia no Senhor, se humilha diante dele. Se você acha que está difícil, meu Deus, mas eu já clamei, eu já orei, eu faço propósito, eu faço campanha, e até agora eu não vi, eu não vejo nada acontecer. Irmãos, Deus só faz tudo na hora certa. Muitas das vezes nós levamos tudo a Deus, começamos a murmurar, mas será que eu e você verdadeiramente temos falado, temos feito aquilo que o Senhor tem nos ordenado? Ou fazemos somente uma parte e a outra a gente pula na Candará Subinai? Muitas das vezes, irmãos, Deus te desperta pela madrugada para estar intercedendo por uma família ou por alguém que precisa na Bandecandará, até mesmo conhecer o Senhor Jesus. Mas a gente preferimos ficar dormindo, não se levanta na Bandecandará Subinai. Mas nessa tarde, Deus manda você colocar a tua boca no pó, manda você se humilhar diante dele. Se você quer ver milagres acontecer, se você quer ver cura, portas abertas e libertação, Narachou, põe a tua boca no pó. Irmãos, eu quero te dizer que a todo momento que eu entrava e estava ali sentada, o Senhor falava que essa tarde é tarde de resposta, de pessoas que põem a boca no pó, de pessoa que se humilha diante do Senhor. Aqui tem um povo lavado e remido, Narachou. Enquanto você está aqui agradando o teu Senhor, ele vai lá dentro do seu lar, ele vai visitando aquela situação que você deixou, que para você não tem mais jeito. Senhor, talvez hoje seja a minha última tarde naquele lugar, eu não vejo nada, Senhor, mas Deus manda te dizer, espera somente mais um pouquinho, confia nele, na Xorecandará, e se humilha. Senhor, mas eu tenho orado, eu oro de manhã, eu oro à tarde, eu oro à noite, Narabandecai. Muitas das vezes Deus quer ter um particular contigo, Narasubinai, quer ver você e ele, na Xomedecai. Devemos descer a cada dia e se humilhar. Irmão, lá no livro de 2 Reis, no capítulo 20, no versículo 1, ali relata que Deus enviou um profeta até o rei Ezequias, Narachou, porque ele ia descer na Bandecandará, mas a Narassubi, aquele rei, ele se humilhou diante do Senhor. Ele pediu para o Senhor lembrar na Candará Subinai, deixou de Candará Subi, na Bandecaio, e ele ali, Deus acrescentou mais 15 anos na Bandará Subi, e na minha vida e na tua não é diferente. Irmãos, o nosso Deus é o mesmo Deus que foi lá para o Jeremias na Bandecaia conosco hoje, mas que nós possamos confiar, que nós possamos verdadeiramente não temer aquele que pode matar o seu corpo, mas não pode matar a sua alma. Irmão, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito tem que estar alinhado com o Senhor. Irmãos, quando você se humilha, quando você coloca a sua boca no pó, você pede direção, todas as coisas ao Senhor, ele te dá. Na Bandecandará Subi, Nebedecaio, e se sintam privilegiados de poder se humilhar diante do Senhor. Muitos estão lá naquele hospital, sabe por quê, irmãos? Muito por rebeldia, porque Deus deu uma oportunidade para que ele pudesse estar aqui na casa dele, mas ele não está, preferindo ir para o leito. Será que eu e você, na Sub, Nebedecandará, vamos preferir estar lá no leito, irmão, para falar a verdade na Bandecandará? Irmão, Jeremias sofreu muito. Irmão, teve um Naxomelecaio, uma fase na vida de Jeremias que ele ficou tão triste que ele entrou num estado de depressão profunda na Bandecandará. Irmãos, às vezes a luta é tão grande na nossa vida que nós achamos que estamos sozinhos, achamos que não tem ninguém, mas a todo momento o Senhor está ali dizendo: filho, esforça, tenha bom ânimo, não temas, porque eu sou contigo. Não temas na Bandecandará Subinai. Mas, irmão, o segredo da nossa vitória
ter mais esperança. Eu quero te dizer que Jesus, ele muda o quadro. Ele muda. Muitas das vezes você tem intercedido por alguém que tem algum vício, ou alguém que você, diante dos teus olhos, não tem um coração tão duro. Mas eu quero te dizer uma coisa, Nabodecaio: se você perseverar, se humilhando, descendo, colocando a sua boca no pó, creia que há esperança. Deus é aquele que transforma o homem. Deus é aquele que faz na bandecandará, na choreca, o impossível acontecer. Muitas das vezes a gente vê aquele que se passa pela rua, caído na bandecai, e olhamos pelos nossos olhos carnal e não vejamos mudança, não vemos mudança. Mas se você clamar, se você botar o seu joelho, se humilhar, Jesus te liberta. Jesus liberta aquele que vive no vício. Jesus liberta na bandecandará, porque ele honra a sua palavra que possa se cumprir. Naraxomerecaio, irmão Jeremias, mesmo estando ali naquele estado de depressão profunda, ele continuou a obedecer à vontade de Deus. Ele continuou a profetizar aquele povo rebelde. Ele passou na bandecandará Subinai, pregou ali em Jerusalém, em Judá, para aquele povo de coração duro, irmão. Mas que no tempo de hoje nós possamos também falar da palavra de Deus, irmão. Sabe por que Jesus está voltando? A cada dia que passa, tem se mostrando um sinal. O juízo está chegando, irmão. Nós temos que se preparar. Devemos estar dispersos, não. Devemos estar em vigilância e saber que o Senhor, ele honra na bandecandará aquele que fala a sua palavra. Ele honra aquele que não teme, mas aquele que é fiel, que vai até o fim. Não temas tu as flecandarás somerecai, a adversidade não, mas confia no teu Senhor, na bandaração. E na tarde desse dia, eu quero te dizer para ti: continua tu se humilhando diante do Senhor, continua colocando a sua boca no pó, porque para ti é esperança. E se tu tem colocado a sua família, se tu tem colocado na bandeca na mão do Senhor, creia que o Senhor na bandeca vai fazer. Se você continuar se humilhando, creia que o Senhor está agindo ao teu favor na bandeira somenecaio. E nessa tarde desse dia, eu quero te dizer a ti: continue buscando ao Senhor, continue perseverando, não pare na bandecandará. Quando vir a tristeza no teu coração, quando vir o desânimo na bandecai, ainda que você não veja nada, mas creia que há esperança, creia que ele muda o quadro, creia que ele pode abrir porta onde não tem porta, creia que ele pode curar na bandecaio. O médico, ele fala tantas coisas, mas quem dá a última palavra é o Senhor. É o Senhor que determina na oração. E muitas das vezes, irmãos, mesmo quando nós colocamos a nossa boca no pó, nebandará subinai, e a bênção não vem, irmãos, a culpa não está no Senhor, a culpa está em nós mesmos, irmão, porque ele está nos preparando para quando a gente receber aquilo que pedimos a ele, nós vamos glorificar o seu nome. Porque quando nós, servos do Senhor, recebemos uma bênção, irmão, a honra não é para nós, a honra e a glória é para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, até aqui foi a palavra que Deus me deu nessa tarde. Que possamos, irmão, ser igual Jeremias, mesmo sofrendo, se entristecendo, mas não negando, de falar a verdade e a palavra do Senhor para aquele que precisa. Amém, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus.